Olá, a paz do Senhor a todos, irmãos, amigos. Estamos aqui para gravar mais um vídeo. Primeiramente, eu agradeço a Deus pela oportunidade de poder estar aqui. Nós queremos falar alguma coisa a respeito do Apocalipse, que tem nos chamado muito a atenção nesses últimos dias. Então, a gente tem que defender a nossa teoria, desde que a nossa teoria ela não saia dos padrões bíblicos. Né? Nós não podemos criar uma heresia. A nossa teoria ela tem que estar firmada, tem que estar fundada na palavra de Deus. E o que eu quero trazer para nós aqui nessa oportunidade é a questão do Apocalipse. Eu quero que você deixe o seu comentário, eu quero que você deixe a sua dúvida, eu quero que você deixe a sua resposta, eu quero que você deixe a sua opinião, eu quero que você compartilhe com outra pessoa, que você me ajude aqui nesse canal, que você me ajude aqui na minha linha de raciocínio, né, para a gente junto estar desvendando aqui mais algum mistério que Deus talvez queira revelar para nós. Né? 2019 para cá, eu comecei a estudar o Apocalipse, comecei a estudar mais a questão da escatologia, e o que eu quero trazer aqui hoje é que, na minha linha de raciocínio, na minha maneira de entender, nós começamos o capítulo 6 de Apocalipse, que fala sobre a abertura do selo, dos 7 selos. Nós começamos em novembro ou dezembro de 2000. No fim de 2019, começaram a surgir na China casos de uma doença misteriosa. E quando eu comecei a estudar o livro do Apocalipse, eu entendi, na minha teoria, eu entendi que o livro do Apocalipse, ele não é um livro para ser conhecido antes de estar acontecendo. Né? João, ele teve a visão da abertura dos selos. Na abertura dos selos, João viu esses 4 animais. Primeiro o cavalo branco, depois o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo. Mas só que João, ele não deu a interpretação do que seria esses 4 animais. Né? Quer dizer, na visão que João teve, os selos foram abertos, mas a revelação não foi aberta, porque a revelação seria para o dia que estivesse acontecendo. Quero que você observe o que está escrito, eu quero que você observe o que nós estamos trazendo, eu quero que você observe os acontecimentos que estão acontecendo hoje no mundo, para nós tirarmos essa conclusão. Bom, o livro de Apocalipse, ele é todo figurativo, ele é todo simbólico, né? A única língua que foi interpretado aqui foi o espanhol. Então, João, a Espanha, no caso, ela entra aqui na revelação do Apocalipse. E o cavaleiro, ele tinha um arco na mão. A palavra arco, em espanhol, ela quer dizer inclinar-se. Inclinar-se. Né? E veja bem o que hoje está acontecendo com o mundo com relação a essa pandemia, a esse vírus, a essa coroa e esse cavaleiro que se chama morte. Né? Quer dizer, o cavaleiro, ele representa o espírito do anticristo. O cavaleiro. Né? A palavra coroa, ela no espanhol ela está dizendo corona. Né? O nome da doença, o nome do vírus é corona. Então, será que seria coincidência surgir um vírus nessa época, né, que nós acreditamos que já seria a época do fim? Será que seria coincidência surgir um vírus nessa época com o mesmo nome de coroa? Será que seria coincidência? Tá. Esse cavaleiro que representa aqui o espírito da morte, o espírito do anticristo, ele traz um arco na mão. Arco
em espanhol quer dizer inclinar-se. Quer dizer, a coroa e o arco é para fazer com que o mundo venha se inclinar ao sistema do anticristo. Certo? E o cavalo? Quem que é o cavalo branco? Na onde que está o cavalo branco aqui? O cavalo branco, ele representa o Ministério da Saúde. A saúde representa a medicina. Por quê? Porque a medicina é branco, a bandeira da medicina é branco. Então, a visão que João teve, o cavalo é branco. Né? E tudo que está acontecendo, essa imposição, essa obrigação, tudo é em nome da saúde. É em nome da saúde que vai ser obrigatório, ou seja, está sendo obrigatório, todas essas restrições, né? Tudo isso aí é em nome da saúde. Bom, outra coisa que simboliza o arco. O arco, nós temos que falar de maneira simbólica, literal e figurativa. Né? Então nós temos que observar todas as formas aqui, porque o livro do Apocalipse é um livro de revelação e é um livro que é revelado espiritualmente. Então nós temos que analisar tudo isso. Bom, o cavaleiro, ele tinha a coroa, que é o coronavírus, ele tinha um arco. O arco, o que representa também o arco? Né? O arco, e cadê a flecha? Não fala de flecha, fala de arco. Agora vamos ver se faz sentido. O que está sendo, vamos dizer assim, obrigatório para que tudo se encaixe no sistema do governo mundial? Ele tem o arco, o cavaleiro tem o arco, mas não tem a flecha. O que poderia ser a flecha? Né? O que está sendo obrigatório pela medicina? A vacina. A flecha fura. A agulha também fura. Eu só estou fazendo uma comparação, né, que pode ser. Não estou dizendo que estou dizendo que pode ser. Pode ser que a flecha não aparecia ali, porque a flecha ia aparecer depois, que é a vacina. E a vacina fura, igual a flecha. Né? Bom, outra coisa. O cavalo branco, ele se manifestou também. Por que o cavalo branco também representa o Ministério da Saúde? Por que ele representa a medicina? Porque, na verdade, o cavalo branco, ele, ou seja, o cavaleiro, ele está controlando esse cavalo branco desde o início. Porque veja bem que essa doença, por que essa enfermidade, por que esse vírus ele se espalhou? Porque ele ficou preso em um país, né, que a gente não precisa falar o nome, todo mundo sabe, mas ele ficou preso num país até que ele começou a se espalhar para a humanidade. Né? Se ele fosse, quando começou, se ele fosse restrito, apenas se esse país ficasse fechado, ele não teria se espalhado para outro país, teria como controlar. Mas como é para se cumprir a Bíblia, então ele não conseguiram segurar. Né? No entanto, que a medicina na China, a gente sabe que acabei falando o nome, que a gente sabe que teve médicos que morreu, né, por causa disso daí, por causa que tentou esconder esse vírus, né, durante um tempo, e não conseguiu, e ele acabou se espalhando. Né? Então, esse é o cavalo branco. O cavalo branco, ele representa a medicina, porque ele começou justamente pela medicina. Né? Ele começou ali pela medicina e se espalhou para a humanidade. Bom, como eu disse, o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo, se você for analisar, esses 4 cavalos estão tudo ligado em um só objetivo. Né? Então, o cavalo branco representa os outros cavalos, o cavalo vermelho representa os outros cavalos, e todos os cavalos representam o mesmo objetivo. Né? E o cavaleiro também é o mesmo, o cavaleiro de um é o cavaleiro de outro.
né? O objetivo é um só. No entanto que, veja bem, como que é uma visão espiritual. Algumas pessoas pensam que vai aparecer um homem montado num cavalo branco e esse homem vai trazer um tratado de paz, tal. Muitas pessoas defendem essa teoria, que esse homem seria o anticristo, né? Eu acredito também que o anticristo ele vai se manifestar como homem, mas não agora, né? Veja bem, a medicina, ela no mesmo tempo que ela representa, por ela ser branca, representa a bandeira da medicina, ela representa a paz, mas é uma falsa paz, né? Porque a medicina traz a vacina. A esperança das pessoas está na vacina. Mas a vacina, daqui a pouco, descobre que não tem mais eficácia, porque as variantes vai se mutando, vai se multiplicando. Então, quer dizer, é uma esperança, mas é uma esperança falsa, né? É uma paz, mas é uma paz mentirosa. Não é verdadeira. Então, por isso que o primeiro cavalo, ele se apresenta como cavalo branco. Outra coisa também, outra tradução que eu quero deixar aqui, que é importante depois vocês analisar, o coronavírus. O nome corona, a gente sabe que é coroa. O nome vírus, no latim, se você escrever lá vírus no latim, para o espanhol, ele vai sair hombres. Se você colocar hombres no espanhol para o português, ele vai sair homens. Tá entendendo? Então é mais uma tradução que está aqui dentro da língua do espanhol, né? E por que a gente defende essa teoria que seria traduzido aí pelo espanhol, né? Que a Espanha também ela se enquadra aqui no Apocalipse. Por quê? A bandeira da Espanha tem as 4 cores dos 4 cavalos. A gente vai estar mostrando aqui na tela. Então, a bandeira da Espanha, ela tem essas 4 cores: branco, vermelho, preto e amarelo. Tem essas 4 cores. Então, quer dizer, faz sentido? É como eu estava falando, nós temos que analisar a parte literal e a parte simbólica, né? Então, essas 4 cores que existem na bandeira da Espanha, elas também simbolizam os 4 cavalos. E por que a Espanha? Porque a Espanha ela é um dos 4 das 4 línguas. A Espanha é uma que está entre as 4 línguas que é mais falada no mundo. A Espanha está entre as 4 línguas que ela é falada no mundo inteiro. E quando João viu um dos 4 animais, veja lá que ele disse assim, ó, e viu João um dos 4 animais. Não está falando que é o primeiro, o segundo, o terceiro, mas está falando um dos 4. A Espanha é um dos 4. João ouviu a voz de um dos 4 animais que dizia. Então, esse animal que traz a voz, que traz a parte literal, né, que traz a literatura, a parte vocal, para apontar para um lugar, esse animal ele aponta para a Espanha. Porque, né, João, né, ele viu, né, diz assim, eu ouvi um dos 4 animais que dizia, quer dizer, que falava, né? Então, quer dizer, teria que ter uma voz, teria que ter uma maneira de ser revelado através de voz, né? Através de literatura para a humanidade. Então, eu acredito, na minha concepção, que Deus escolheu aqui a Espanha, o espanhol, porque o espanhol ele está dentro dos 4. Né? Você pode pesquisar, pode analisar, você vai ver que o espanhol está dentro das 4 línguas que é mais falada no mundo. E João viu um dos 4, uma das 4 línguas, João viu um dos 4 animais. Então aqui faz sentido. Né? Bom, nós falando do cavalo branco, como eu disse, na minha teoria, eu acredito que o cavalo branco o primeiro selo foi aberto em novembro a dezembro, entre esses 2 meses de 2019.
Foi quando começou o primeiro caso da pandemia lá na China. Foi esse mês, né? O cavalo vermelho é a abertura do segundo selo. O segundo selo foi aberto em fevereiro ou março de 2020. 2020 foi aberto o segundo selo. Isso é na minha teoria. Faz sentido? Vamos analisar na Bíblia se faz sentido ou se a gente está falando abobrinha? Vamos lá. A segunda coisa que João viu, ou seja, no segundo animal, diz assim, ó, e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu um outro cavalo vermelho. E o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Bom, abertura do segundo selo, João viu um segundo animal, um cavalo vermelho. E o que estava sentado sobre ele, né, que é o espírito da morte, que aparece no quarto cavalo, o nome dele, foi-lhe dado que tirasse a paz da terra. Então, quem que seria esse cavalo vermelho? Quem que seria esse cavalo vermelho? Na minha teoria, na minha concepção, do que está acontecendo, é a China. Faz sentido? A cor da China, qual que é a bandeira da cor da China? É vermelha. Ela é toda vermelha. Na onde que começou o vírus? Começou na China. É por isso que eu estou falando para vocês, para nós, que desde o primeiro até o último cavalo, todos os 4, eles trazem a mesma figura, só muda as cores, eles trazem o mesmo objetivo. Os 4 cavalos, eles estão todos interligados. Eu vou mostrar aqui para vocês como que faz sentido. Veja bem, a China. E esse cavalo vermelho, ele saiu para tirar a paz da terra. Tá entendendo? Então aqui nós estamos falando nós estamos falando da terra, do universo. É por isso que nós temos que analisar a parte simbólica e a parte universal também. Foi isso que aconteceu? Eu pergunto para você. Você pode deixar o comentário, se você achar que não, também não tem problema. Mas foi isso que aconteceu? Esse cavalo vermelho, ele saiu para tirar a paz da terra? Foi isso que aconteceu em 2020? Depois você responde. A bandeira da China, ela é toda vermelha. Tá? Outra coisa. Ele saiu para tirar a paz da terra e que se matasse uns aos outros. Algumas Bíblias, algumas traduções diz assim, e deu-lhe poder para que os homens se matassem uns aos outros. Ou seja, ou fez com que os homens se matassem uns aos outros. Agora eu pergunto para você, é isso que está acontecendo? Essa pandemia, esse vírus que ele está sendo controlado pela morte, pelo cavaleiro do cavalo amarelo e do cavalo branco e de todos eles, está sendo controlada tanto a medicina, como o poder político, ou seja, o mundo hoje está sendo controlado por essa pandemia. Veja bem, faz sentido. O cavalo vermelho saiu para tirar a paz da terra. Da onde que saiu a pandemia? Da onde que saiu a enfermidade? Da China. Então o cavalo vermelho saiu, e deu e fez com que os homens se matassem uns aos outros. Os homens se matassem uns aos outros. O que essa pandemia está fazendo? Ela não está fazendo com que as pessoas se matem uns aos outros? Quando a gente vê essa palavra aqui, a gente imagina que as pessoas vão se matar na rua, vai pegar, não é isso. É justamente o que está acontecendo.
essa pandemia, essa enfermidade, ela está fazendo com que as pessoas se matem uns aos outros, né? E a segunda coisa que João viu, né, ali, que ele viu também, ele viu um objeto ali na mão do cavaleiro, do cavalo vermelho, uma grande espada. Agora veja bem, o que a espada representa? Guerra. Né, guerra. Então quer dizer, quando o cavalo vermelho ele sai para tirar a paz da terra, ele sai para fazer com que as pessoas se matem uns aos outros. Ele aparece com uma grande espada na mão. O que essa espada representa? Guerra. Será que nós estamos em guerra? Nós estamos em guerra com a pandemia? Só que é uma guerra espiritual. Não é uma guerra que você enxerga com os olhos físicos. É uma guerra que você só consegue entender com os olhos espirituais. O mundo está em guerra. Né? Essa guerra ela foi gerada justamente pelo poder da coroa. Porto Alegre está perdendo a guerra para a Covid. Do cavalo branco. Né? Quando no primeiro cavalo que João viu, ele disse, e foi-lhe dado, e saiu, né? Foi-lhe dado uma coroa e ele saiu para vencer e ser vencedor. Aí eu pergunto para você, quem que está vencendo? É a humanidade ou é o poder dessa coroa? Ou seja, o corona. Quem que está vencendo? A humanidade ou o corona? Pergunta que você depois pode responder. Para ver se faz sentido, se realmente está acontecendo aqui, se nós estamos dentro do Apocalipse. No meu conceito, na minha maneira de entender, de interpretar, eu entendo que foi aberto o segundo selo. Não sei se foi aberto já os 4 selos. Eu não sei se os 4 cavalos já estão aqui. Mas pelo menos o cavalo branco e o cavalo vermelho eu consigo entender e consigo ver com os olhos espirituais que ele está entre nós, né? Está acontecendo. Agora veja bem, outra coisa que eu quero que você analise com muito carinho para você ver se faz sentido. Nós estamos falando do cavalo vermelho. Quando nós estamos falando do cavalo vermelho, estamos falando de um país. Um país que ele tem uma bandeira. Quando eu falei para você que o primeiro cavalo ele está interligado no último, veja bem se não faz sentido. Essa bandeira, ela tem uma estrela. Nós vamos estar deixando aqui para vocês a foto dessas bandeiras, apesar que todo mundo sabe o jeito que é, né? Mas a gente vai estar deixando aqui para algumas pessoas ver a foto como parte simbólica, né? Então, como parte simbólica que nós estamos analisando, essa bandeira ela traz um símbolo. E esse símbolo, ele traz também aqui uma revelação. Veja bem, essa bandeira ela tem uma estrela com 4 estrelas na forma de um arco. Qual que é a mensagem que está trazendo essa bandeira? A bandeira vermelha, né? A mensagem que essa bandeira vermelha está trazendo, ela está lá no último cavaleiro. Quer ver? Eu vou ler aqui para você o versículo 8, diz assim, ó. Eu olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha na mão, tinha por nome morte. E o inferno o seguia. Foi-lhe dado o poder para matar a 4ª parte da humanidade. Quer dizer, a bandeira vermelha, ela tem 1/4. Tá entendendo? Ela tem uma estrela e 4 pequenas. Ela está falando aqui 1/4. Está lá ali uma mensagem, 1/4. Então, e foi-lhe dado poder para matar ou para tirar 1/4 da humanidade. Então, quer dizer, 1/4 da humanidade vai morrer pelo poder da coroa. A mensagem está aqui, né? Essa estrela grande, nós sabemos que ela representa o inimigo. Existe passagem na Bíblia, lá em Isaías mesmo. Vocês podem procurar que quando o profeta fala ali a respeito dessa estrela que caiu, né? Que era a estrela que representava uma estrela. Então fala do inimigo. Essas 4 estrelas pequenas que está na forma de um arco, ela representa 1/4 da humanidade que vai morrer pelo poder dessa coroa. Então essa é uma mensagem. Outra mensagem que traz também dessa bandeira vermelha é que
ela também tem o desenho de um arco. E o arco, ele é traduzido lá no que nós falamos, ele está dizendo inclinar-se. Então veja bem que a estrela grande está na frente e as estrelas pequenas estão se inclinado. Ela está em forma de como se tivesse inclinado diante dessa estrela grande. Né? Então, isso daí é coisas que a gente tem analisado, tem orado, tem estudado, né? E tem buscado algum entendimento para tentar trazer essa revelação. Como eu disse, eu não sei se esses 4 cavalos eles saem todos em seguida e começam a trabalhar sequencialmente, né? Cavalo branco, cavalo vermelho, a gente vê que estão trabalhando, que estão aí. O cavalo preto, a gente não sei se ele já está entre nós, mas talvez ele esteja, mas ainda não começou a se manifestar. Mas hoje, veja bem se faz sentido o que nós estamos falando. Hoje, não precisa ser o ministro da economia para saber que o mundo hoje está caminhando para a fome. E o terceiro cavalo é o que representa a fome. Entendeu? É claro que os presidentes, eles não vão passar essa mensagem para a sociedade. Não pode. Eles têm que trazer uma mensagem de conforto. Eles estão lá em cima para isso. Mas a verdade, nós estamos diante de uma realidade. Nós estamos diante de uma verdade, que o mundo ele está caminhando para a fome. Para a fome. O mundo não é um país, é o mundo. O mundo está caminhando para a fome. Então vai haver, é claro que país mais fraco, com menos economia, eles é os que sofrem primeiro, é os que sentem primeiro. Né? Mas o objetivo desses cavalos é trazer a morte. Que está aqui no versículo 8. Né? Ele vai trazer a morte pelo poder de matar a quarta parte. A quarta parte da terra vai morrer. Se for verdade isso aqui, o que nós estamos falando. Se faz sentido. A quarta parte está na bandeira da China. Uma quarta. Né? Um quarto da terra, que significa 25%, vai morrer pelo poder da espada, que é a guerra espiritual, que é a guerra causada por essa pandemia, porque isso é uma guerra. Toda hora nós vemos os repórteres falando, né, que o mundo está em guerra. Eles estão falando que está em guerra. Então não precisa nem a gente falar isso. As pessoas estão falando, né? Os presidentes estão falando que estão em guerra. Não é uma guerra física, é uma guerra espiritual. Né? Então, pelo poder da guerra, pelo poder da fome, com peste, quer dizer que ainda vai acontecer mais doença, né? Pestes, e com as feras da terra. E não estamos falando aqui para as pessoas deixarem o que estão fazendo e largar tudo, não é isso. Cada um continua fazendo o que está fazendo, cada um continua com seus propósitos, mas procure olhar mais para a palavra de Deus. Procure olhar mais para o que está acontecendo à sua volta. Procure olhar mais para as coisas espirituais. Né? Ame verdadeiramente o seu irmão, o seu próximo. Né? Busque as coisas de Deus em primeiro lugar. Esse é o meu conselho e é o meu desejo para todos que estão nos ouvindo. Eu agradeço você que ficou até o final desse vídeo. Nós temos ainda algumas coisas para falar sobre o Apocalipse, algumas revelações. Talvez numa outra oportunidade, num outro vídeo, a gente vem falar mais algumas coisas, né, a respeito do livro do Apocalipse, inclusive das 7 igrejas da Ásia, né, que eu acredito que isso é coisas que já aconteceu e traz um reflexo também para a nossa vida espiritual, para as igrejas de hoje, né? Porque tudo o que aconteceu nas igrejas da Ásia também está acontecendo nas igrejas atuais. E em que igreja nós se enquadra? Porque a igreja, na verdade, somos nós. Em qual posição, qual dessas igrejas nós se encaixaria hoje?
Nós, a nossa vida espiritual, nós somos a igreja. Que tipo de igreja nós seria hoje concernente às igrejas da Ásia? Então, é muito importante a gente procurar estar firme, né, observando a palavra de Deus, acontecimento, tudo que está à nossa volta, e fazendo as coisas que agradem a Deus. Eu agradeço você que ficou até o final desse vídeo. Por favor, eu peço com todo carinho, todo respeito, que você, se você puder comentar, eu quero que você comente, eu quero que você deixe a sua opinião. Mas analisando, né? Não quero que ninguém venha deixar opinião simplesmente para agradar a mim. Não, e nem também para me ofender, né? Eu quero que você deixe a sua opinião sincera, o que você acha, ou se essa visão ela trouxe algum reflexo no seu pensamento, na sua maneira de entender, se você conseguiu entender alguma coisa, se o seu entendimento abriu para entender alguma coisa aqui dentro disso que nós falamos, se você acha que isso faz sentido, se você não tinha percebido isso antes, eu quero que você deixe a sua opinião, seja qual for, que seja uma opinião sincera, né? Isso é o que é importante. Eu respeito a opinião de cada um, né? Com a sua opinião, eu respeito, independente dela de pensar igual eu ou não tem problema nenhum. É bom que nem todos pensem igual, né? Para que haja aí, para que a gente aprenda até melhor, para que haja um questionamento, para que a gente reflita. Então, eu agradeço a você de coração, em nome de Jesus. Nós vamos estar orando para que Deus continue dando vitória para você no seu lar. Nós deixamos também o nosso sentimento às famílias que perderam alguém, né, devido a essa pandemia, alguém que perdeu o ente querido, alguém que perdeu alguém da família. Eu sei que a perca é uma dor que não tem como explicar, né? Essa perca, mas eu sei que muitas pessoas estão sofrendo no mundo, né? Não só no Brasil, mas no mundo tem muitas pessoas sofrendo devido a essa pandemia que tem atingido todas as nações, né? A gente tem orado, está orando pelo nosso país, pelos outros países, continente, língua, tribos, nações, estamos orando para que Deus, lá na sua infinita misericórdia, Ele venha confortar o coração dessas pessoas que estão aí sofrendo devido ao fato de ser atingido por essa pandemia, né? Isso tem milhares e milhares de famílias, pessoas que estão passando por essa situação, que estão enfrentando essa situação, como nós também passamos, perdemos amigos, parentes, perdemos pessoas queridas, então nós sofremos com essa situação, né? Mas existe uma esperança, e a nossa esperança, ela é eterna. Ela não é uma esperança que está determinada entre um espaço de tempo. Não, a nossa esperança é a esperança eterna, porque a nossa esperança está na vinda do Senhor Jesus. Ele virá para nos tirar daqui desse mundo, para nos resgatar, e aí nós estaremos com Ele para sempre. Então a nossa esperança é eterna. Aqui tudo é passageiro. Mesmo que você esteja sofrendo por esse mal, por essa pandemia, porque perdeu alguém, mas tudo isso é passageiro. Então coloque a sua esperança em Deus, coloque a sua confiança em Deus, né? Deus, Ele é poderoso para confortar o seu coração, da sua família, e te colocar uma esperança nova no seu coração, né? Aqui tudo é passageiro, tanto a alegria como a tristeza aqui é passageiro, né? Agora, o que tem por vir é eterno. O que nos espera é eterno. Então, nós temos que nos preocupar mais com isso. Bem, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Se você puder deixar aí o seu comentário, o seu like, compartilhar com alguém, principalmente com pastores, né? Eu acho importante os pastores estar hoje falando sobre a escatologia. É o tempo de falar sobre a escatologia, né? Então é muito importante isso daí. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.